Instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de Verdade. Esta mensagem é pelo próprio Espírito de Verdade, ditada em Paris em 1860. Venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana. O Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e ergue as ondas. Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorrei-vos e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos gritar: orai e acreditai. Pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar o vosso caminho e vos reconduzir, crianças perdidas, aos braços de vosso Pai. Sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias, com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. Eis que de além-túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam: irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vós os vencedores da incredulidade. Fantástica mensagem. Aqui, o Espírito de Verdade fala como se fosse na primeira pessoa. Dá a entender que é o próprio Jesus pela linguagem que ele fala na primeira pessoa. E ele revela claramente o que vem fazer. Ou seja, ele vem trazer a verdade e dissipar as trevas, fazer lembrar a sua mensagem, não é? Os erros que se enraizaram no cristianismo e que são de origem humana. Eu já falei um pouco sobre isso, que a mensagem de Jesus foi obscurecida, foi tirada, foi manipulada, muitas vezes foram acrescentadas coisas que estão nos Evangelhos que Jesus realmente não falou ou fez, por exemplo, mas o Espírito de Verdade, pode ser entendido como Jesus ressurgido agora nos tempos modernos para lembrar todas as coisas que ele veio falar e também acrescentar através da doutrina espírita. Então ele faz um convite para todos nós, para sairmos das trevas da nossa própria ignorância, para não afastarmos a tocha que nos pode iluminar, ou seja, para não rejeitarmos os seus ensinamentos e os ensinamentos que vieram através dos Espíritos, através da doutrina espírita. É a tocha que nos pode iluminar os nossos passos, é o roteiro para a nossa própria felicidade. E também ele fala da incredulidade. Ele veio para acabar com a incredulidade. Porque o facto de as pessoas não querer, e mais ainda, para além de não querer, não sentir essa realidade divina dentro delas, é que conduz muito aos erros, aos vícios, a todo tipo de conduta desviada. Porquê? Não se acredita em Deus, então não se conectam com Deus. Não fazem essa ligação, não sentem essa realidade no seu íntimo e então vivem uma vida completamente contrária àquela que deveriam viver. Jesus veio para trazer esperança e consolação a todos aqueles que sofrem também. Porque vem-lhes dizer, através da doutrina espírita, que o sofrimento é passageiro, ele não dura para sempre. Para as pessoas cultivarem a fé, para as pessoas cultivarem a esperança. Porquê? Porque é um momento que vai passar. E no futuro,
ele traz essa consolação nas dimensões superiores, nos reinos celestes, como ele fala aqui no texto. As pessoas vão usufruir dessa felicidade que não estão usufruindo aqui. Então ele pede também que as pessoas tenham devotamento e abnegação. Isso é muito importante. Não é só ouvir falar sobre o Evangelho, não é só ler sobre o Evangelho, mas pegar nisso e nos devotarmos de verdade e aplicarmos no nosso dia-a-dia, com devotamento e abnegação, como se fosse algo sagrado, porque realmente é a coisa mais sagrada que nós temos, o compromisso maior que nós temos aqui nesta encarnação como encarnado, é nos desenvolvermos como espírito, fazer sobressair as virtudes que estão no nosso íntimo e que estão sombreadas pelos erros, pela nossa própria negatividade, coisas que precisamos de transformar. Então ele faz essa convocação a todos nós. Ele veio para que a verdade brilhe, para que todos vejam, para que as pessoas tenham a oportunidade de sair do erro, para que não sejam confundidas com a ilusão e com a mentira. Então, é de uma luz, é de algo sublime que nós tenhamos a oportunidade de ter contacto com estas mensagens do Espírito de Verdade, Jesus ressurgido, e através da doutrina espírita, e agora temos todas as condições de poder evoluir sem termos a desculpa de que não sabemos como conduzir as nossas vidas. Não, agora sim, nós sabemos e devemos seguir esses nossos passos. Como ele fala no texto, não rejeitemos a tocha que pode iluminar a nossa vida, nos fazer espiritualizar e também preparar o nosso caminho para as dimensões espirituais, para que nós tenhamos uma condição espiritual que seja boa para nós, não é? Para que nós não nos desviemos do caminho, não continuemos na ignorância, na falta de fé, na incredulidade. É muito importante isto. E falando sobre isso, incredulidade, o Espírito Ramatiz, esse grande mentor, ele fala que não basta as pessoas crerem em Deus. Muita gente crê em Deus, mas não vive em Deus. Então existe uma grande diferença. Não basta crer. Porquê? Porque só a crença não transforma as pessoas, não transforma o íntimo das pessoas. Então é preciso a vivência em Deus. E para colocarmos à prova na nossa vida essa vivência em Deus, teremos que praticar o Evangelho. E isso é muito importante. É exatamente a mesma coisa. Não nos serve de nada irmos a um templo, a uma igreja, à casa espírita, seja onde for, à instituição religiosa, seja ela qual for. Sim, temos a crença em Deus, mas não vivemos em Deus. Ou seja, não praticamos o Evangelho que Jesus trouxe, que é a sintetização das leis divinas. Então, de nada adianta crer se não nos faz transformar o nosso íntimo. Entendamos isso, é muito importante. Porquê? Ramatiz também fala o seguinte, que é a crença em Deus não impediu que as pessoas cometessem todo o tipo de negatividades e até mesmo conflitos e guerras ao longo da história. É uma realidade. Nós vemos as guerras das cruzadas, a Inquisição que matou milhares, não sei se talvez, se não milhões, não é? E então justificava-se isso porque estava-se matando o demónio, porque era bruxas ou bruxos, e por aí fora. Então essas pessoas até poderiam ter a crença em Deus, mas não viviam em Deus. Então isso é muito importante, tá? Porque sem nos transformarmos a nós mesmos interiormente, de nada vale ter a crença em Deus se não vivemos a sua lei, se não vivemos a sua realidade, que é de amor e de caridade, de tolerância, de perdão, de abnegação e devotamento que o Espírito de Verdade falou no texto. Isso é muito importante. Também nada nos serve ir às casas religiosas ou espiritualistas se depois chegamos a casa e vamos falar mal do nosso vizinho e vamos fazer todo o tipo de coisas erradas ou que podem nos prejudicar a nós mesmos ou às outras pessoas. Isso também não faz nenhum sentido. Tá? Mas a incredulidade em si é uma escuridão da alma, é uma escuridão do espírito. A pessoa que é incrédula, ela só vive o aqui e agora, a matéria física. E isso traz muitos problemas. Porque tudo aquilo que acontece na dimensão física ganha um peso enorme. Porquê? Porque ela não tem nenhuma consolação. Ela acha que está abandonada.
que aqui é o caos, que não existe uma força diretora do universo e da vida. E existe sim, é Deus. E nós estamos subordinados às suas leis. Então para essas pessoas o mundo é um caos, não existe ordem, não existe lei. É o salve-se quem puder. As situações que aparecem na frente, elas aproveitam todo o tipo de situações, mesmo que sejam injustas, para subir na vida e não têm medo de espezinhar os outros para crescer à conta das outras pessoas. Tudo para elas é um caos e também à mínima contrariedade também é um desespero muito grande para essas pessoas. Não têm uma força, uma consolação, não têm uma resignação, não entendem o propósito da existência, o porquê do sofrimento, que tem o propósito de nos ensinar e de nos burilar, de nos transformar. Para quê? Para que saímos daqui mais maduros, mais espiritualizados, numa condição mais feliz. Então é isso que o Espírito de Verdade veio trazer, e também Jesus há 2000 anos, para que saiamos dessa escuridão da alma, e principalmente da mentira, da ilusão daqueles que ainda propagam aqui. Falo dessa elite entre aspas, porque não são elite nenhuma, eles é que se consideram assim, que ainda propagam nas pessoas a ignorância, o vício, as drogas, o desprezo pelo próprio ser humano, pelo ser espiritual, tá? E mil e uma ilusões de apologias também. É para isso que o Espírito da Verdade veio, para que saiamos, para que retiremos a venda dos nossos olhos, para que não nos deixemos mais enganar, para que não rejeitemos Deus, a força soberana do universo, que nos pode nutrir a nós mesmos e que nos pode elevar, atingir um outro estado de consciência. Muito importante isso. E ele fala aqui no final deste primeiro texto, o que é o mais importante. Ele se dirige aos espíritas propriamente, mas também não é só aos espíritas, porque a mensagem de Jesus é para todos, ela é inclusiva. Tanto é que Jesus falou primeiro para o povo para os hebreus, e muitos dos hebreus rejeitaram a sua mensagem ou não o consideraram como o Messias divino, e ele foi pregar entre os pagãos, entre os povos que cultivavam ou cultuavam vários deuses. Então a mensagem de Jesus não é exclusiva de ninguém, é para todos, é inclusiva. E ele fala aqui: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E o segundo, instruí-vos. Muito importante. Isto é quase a sintetização da própria lei divina. O que há de mais importante é amai-vos a nós mesmos e aos outros. E para além disto, do amor, é instruí-vos. Ou seja, vamos aprender, vamos estudar, vamos ver documentários, vamos fazer leituras, vamos falar com outras pessoas que são mais esclarecidas que nós. Vamos aprender. Para quê? Para não viver a ignorância. É muito bom cultivar o amor, viver sob a inspiração do amor, mas também tem que ter acompanhada a instrução, para que quem não tem instrução, por mais bom sentimento que tenha, por mais inocência que tenha, pode acabar por ser enganado ou se enganar a si próprio, através de ilusões, através de falsas doutrinas, através de falsos ensinamentos. Então é importante nos instruirmos, aprender continuamente. O espírito, a alma, precisa de aprender continuamente. A vida aqui é um constante aprendizado. O Espírito de Verdade também fala nesta mensagem, que é: ele sente-se compadecido pelas nossas misérias e pelas dores, falando da humanidade em geral. Muitas pessoas acham que o Espírito de Verdade, ou Jesus, veio aqui há 2000 anos, cumpriu a sua missão, foi embora. Alguns até julgam que ele morreu, ou seja, ele morreu fisicamente, o corpo físico, mas o seu espírito está vivo, como entidade, está vivo. A sua energia se faz sentir no nosso planeta, na nossa dimensão, no nosso íntimo, se nós soubermos conectar com essa frequência crística. Então, ele não foi embora, ele sempre esteve aqui presente. Somos nós que precisamos acessar a essa frequência, a frequência crística, e podermos sentir essa inspiração e ajudar-nos a viver melhor. Mas ele não foi embora. Ele não abandonou a humanidade, apesar de o que aconteceu. A sua energia continua aqui, continua a atuar na nossa consciência e nos a fazer um convite para que nos transformemos. Jesus, como entidade, nunca foi embora, sempre esteve presente. É como a situação de Deus, Ele está em nosso íntimo. Basta nós acessarmos essa frequência. Tudo no universo é energia em diversas frequências. E nós funcionamos um pouco como se fôssemos uma antena. Podemos conectar essas frequências. Tá? Então é isso.
Agora, eu vou começar aqui por ler esta mensagem do Espírito de Verdade, ditada em 1861 em Paris. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho-lhes dizer que elevem sua resignação à altura de suas provas. Que chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando o fio da vida escapar de vossas mãos e os vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas férias superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Eu vos digo em verdade, aqueles que carregam seus fardos e que assistem os seus irmãos são meus bens amados. Instruí-vos na preciosa doutrina espírita, que acaba com o erro das vossas revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da provação humana. Como o vento, barra poeira, que o sopro do Espírito elimine vossa inveja contra os ricos do mundo, que frequentemente são os mais miseráveis, pois suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos esclarece. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou simples e ignorantes, para vos tornar perfeitos, e quer que vós modeleis a vossa frágil argila, a fim de seres os artesãos de vossa imortalidade. Muito bem, ele começa nesta mensagem por falar que vem consolar os pobres deserdados. É por isso que a mensagem de Jesus é para aquelas pessoas que são simples de coração, que são desprovidas da vaidade intelectual. Essas pessoas são aquelas que estão preparadas para receber essa mensagem, porque essa mensagem toca ao coração dessas pessoas. É uma convocação para a vida espiritual superior e para que saiamos da escravatura da matéria física, dos sentidos físicos, da ilusão do véu de Maia, e para um estado de maior expansão da consciência e de maior felicidade, basicamente. Ele fala aqui que nada está perdido no reino de Deus. E é verdade, todas as coisas que acontecem têm um objetivo sublime. Cabe a nós nos instruir e entender que lições temos a aprender com as situações e o porquê das coisas acontecerem. Tudo aquilo que nos acontece tem um objetivo de fazer com que a nossa alma, o nosso espírito, saia daqui mais maduro, mais esclarecido e mais experiente acima de tudo. E ele ainda fala, aqueles que carregam seus fardos, ou seja, todos nós temos os nossos fardos ou as nossas provas a suportar aqui, mas aqueles que ainda suportam os seus fardos, que ainda suportam as suas provas, mas ainda trabalham para trazer o esclarecimento, para trazer a consolação às outras pessoas, para abrir os olhos das outras pessoas, trazendo a mensagem espiritual, a mensagem que ilumina, a mensagem que esclarece, esses estão a serviço do Cristo, estão a serviço de Deus, porque estão a trabalhar pelo progresso humano, estão a trabalhar pela evolução espiritual da humanidade. Esses são bem-aventurados, porque esses aproveitam o esclarecimento que as provas que a vida lhes traz e ainda trabalham pela evolução das outras pessoas. E aqui fala da inveja. O Espírito de Verdade fala da inveja, para que nós tiremos isso de dentro de nós, porque isso não nos serve nada. Existe muita inveja contra as pessoas ricas, os ricos da sociedade, mas é como o Espírito de Verdade fala aqui no texto, que muitas das vezes essas pessoas que são ricas, muitas das vezes elas são mais desgraçadas até que o pobre material aqui da terra. Porquê? Porque muitas das vezes essas pessoas são as que estão mais desviadas do propósito divino de Deus e da sua própria espiritualização. Eu volto a referir que não tem problema nenhum em ser rico.
Isso não impede a espiritualização. Ser rico não impede que nos espiritualizemos, desde que saibamos administrar a riqueza e que não entremos por um caminho de excessos e esqueçamos de evoluir ou desenvolver o nosso espírito. Então tem essa importância. Mas para muitas pessoas que têm riqueza, têm poder, realmente se perdem nisso, deixam arrefecer ou esfriar os seus próprios sentimentos e se afastam da lei divina, zombam do Evangelho, zombam daqueles que são menos afortunados de bens materiais e acham que são superiores. Então a vaidade domina nessas pessoas, a vaidade, o orgulho, elas acham que são superiores e na realidade, perante a lei divina, eles são bem desgraçados, no sentido em que estão bem perdidos de alma, de espírito. E vão ter que repetir experiências e muitas vezes até mesmo nesta existência e nas existências futuras já estão colhendo aquilo que cultivaram. Os frutos da vaidade, os frutos do orgulho, os frutos da invigilância para com o seu próprio espírito, o facto de não terem trabalhado a sua própria alma, não se terem transformado em seres humanos melhores e, principalmente, por não terem dado um bom uso ao seu poder e à sua riqueza. É preciso lembrar que Jesus nunca condenou a riqueza e as pessoas que têm riqueza. É só que as pessoas têm que aprender a administrar isso perante a lei divina. Nunca esquecendo das outras pessoas, do quanto elas podem ajudar, do quanto elas podem criar emprego, por exemplo, do quanto elas podem ajudar as outras pessoas. A riqueza é dada para que nós possamos também desenvolver a nossa força interior. Porquê? Porque a riqueza traz muita tentação. A riqueza traz o poder e a capacidade de comprar quase tudo. Então isso traz muita tentação. Então quem tem essa prova da riqueza tem que desenvolver uma força interior muito grande para não se desviar de um caminho que seja reto ou seja harmónico para a sua própria evolução espiritual. Então é isso que o Espírito de Verdade fala. Muitas das vezes essas pessoas invejadas pela maioria da sociedade são bem desgraçadas e traçam um caminho para si futuro de dores. Ele fala: bebei da fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou simples e ignorantes para vos tornar perfeitos e quer que vós modeleis a vossa frágil argila. Aqui a comparação da argila pode ser entendida de duas formas: o nosso corpo físico e principalmente o nosso espírito, para que nós modelemos o nosso espírito perante a lei divina, o Evangelho, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. Ou seja, para que nós aqui trabalhemos já pela nossa futura imortalidade, por uma condição espiritual que seja melhor, que não seja esta prisão material e ilusória que nós estamos aqui vivendo. E tem aqui mais uma mensagem ditada em Bordeaux em 1861. Sou o grande médico das almas e venho-vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados e sereis aliviados e consolados. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Deus faz a vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas. Estes são os monstros que sugam o vosso sangue mais puro e que vos fazem feridas, quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração e então ele vos enviará seu Filho bem amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venha a vós porque me chamaste. Muito bem, ele começa este texto por falar: eu sou o médico das almas. Porque é verdade, quem pratica a lei divina cura a sua própria alma, sai da sua própria inferioridade, sai da sua própria sombra. É por isso que o Evangelho é um autêntico remédio espiritual para todos os nossos problemas. Se nos harmonizarmos espiritualmente, também estamos a harmonizar fisicamente, porque essa energia dos ensinamentos do Evangelho, elas também vão se repercutir no nosso corpo físico, nas nossas células físicas,
nos nossos órgãos, também nos nossos corpos espirituais e na nossa aura. Então é todo um equilíbrio com o cosmo, com o universo. É como se o nosso microcosmo interior, o nosso universo interior, se harmonizasse numa frequência em harmonia com o próprio Criador. Então é isto. O Evangelho, a lei divina, nos traz saúde, harmonia em todos os sentidos. E quando eu falo de saúde, é saúde mental, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Também ele fala aqui, só um instante para eu ter uma noção, orientar aqui o meu pensamento. Ele fala aqui que a doutrina espírita, ou seja, esta elaboração das mensagens da doutrina espírita, veio para arrancar as pessoas da impiedade, da mentira, do erro e da incredulidade, para que nós tiremos isso dentro de nós. Já não serve mais à nossa evolução. E as pessoas continuam nesse caminho, ainda continuam trilhando um caminho de sombras, se afinizando com energias hostis, vivendo desarmonicamente. E ele fala, porque isso suga o nosso sangue mais puro. Essa situação, a ilusão, o erro, a incredulidade, suga as nossas forças. E tem sempre alguém que se aproveita dessas energias sugadas de nós. Tem sempre seres e outras pessoas que se sugam dessas energias e se alimentam disso. Se alimentam do erro da humanidade, da incredulidade, do sofrimento, da dor. Então precisamos pairar acima dessas coisas, arrancar isso do nosso íntimo. Já não serve à nossa evolução. E ele continua, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Então precisamos nos identificar com a lei divina. Se estamos a iniciar agora, ainda não temos essa identificação plena, não é? Mas a cada dia podemos ir estudando, podemos e devemos ir estudando esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é a sintetização das leis divinas, é um relembrar daquilo que Jesus trouxe há 2000 anos atrás e também é um acrescentar do que ele não pôde ter falado. E então, cada dia mais, para que nós estudemos isso e nos identifiquemos com essa mensagem. Quanto mais estivermos identificados, mais fácil vai ser para nós vivenciar isso no nosso dia-a-dia. Porquê? Há de chegar um momento que isso vai ser a nossa realidade. E vai acontecer já sem esforço. É claro que isso às vezes demora anos, e até mesmo depois dessa existência, e continuamos nesse trabalho de evolução espiritual, de nos harmonizar cada vez mais perante a lei divina. Mas há de chegar um momento em nossa evolução espiritual que isso já acontece naturalmente. Então já pensamos o bem, já falamos o bem e já agimos fazendo o bem sem esforço, de forma natural. Para muitos de nós que ainda estamos aqui encarnados, ainda têm maus pensamentos a serem combatidos, por exemplo, tendências a serem combatidas, vícios a serem amenizados e eliminados, por exemplo, crenças limitantes a serem transformadas, não é? E tudo mais. Então isso é um processo diário. Mas quanto mais houver essa identificação com o Evangelho, mais conseguimos vivenciar isso no nosso dia-a-dia. Então é como se fôssemos subindo uma escada evolutiva do Espírito. E eu falo aqui, amai e orai. Duas coisas também muito importantes e que Jesus fazia há 2000 anos atrás. Jesus sempre dedicava tempo para orar e muitas das vezes ele se afastava dos apóstolos e no deserto ou mesmo em algum bosque ali perto, ele utilizava tempo para orar e se conectar com Deus. Então isso é uma prática que deve estar também no nosso dia-a-dia. A oração harmoniza as energias da nossa aura como um todo, dos nossos corpos espirituais. Então a oração é uma elevação do espírito que momentaneamente, naqueles instantes da oração, ele se desprende do corpo físico e da realidade física. É um se elevar às esferas superiores. Então essa é outra das coisas que temos que aplicar no nosso dia-a-dia. Amai e orai, tentar viver sob a lei do amor. Ele fala, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, ou seja, para que nós não sejamos resistentes à mensagem que os Espíritos vieram trazer, seja através da doutrina espírita, seja através de outras doutrinas espiritualistas, para que nós não nos façamos duros de espírito e de coração, que sejamos abertos a essa mensagem. E ele fala aqui outra coisa na mensagem, que é um ensinamento importante. Eis-me aqui, venha a vós, porque me chamaste.
Ou seja, é a consequência daquilo que eu falei anteriormente. O ser que nós conhecemos com o nome de Jesus, que tem o nome cósmico de Sananda, não está longe de nós. Nós podemos chamá-lo. Ele se interessa por nós. Ele se interessa pela humanidade. Ele não está separado de nós. Basta-nos a nós nos conectarmos nessa frequência crística. Qualquer um pode fazer isso. Não importa os erros que cometeu nesta existência ou em outras. Não importa o quanto desviado já tenha sido. Se fizer um chamado puro e de coração, Jesus atende. E quando eu falo de Jesus, falo também de outra entidade qualquer elevada que vocês possam ter afinidade. Pode ser Nossa Senhora Aparecida, pode ser Mãe Maria Santíssima, pode ser alguma deusa hindu, por exemplo, alguma deusa asiática. Não importa, pode ser algum mestre ascensionado que tenham afinidade. Ele sempre está perto de vós se tiverem boa intenção. E se pedirem conselhos ou alguma opinião, vos será dada. Então ninguém está sozinho aqui. E para terminar brevemente, vamos à última mensagem, ditada em Havre, cidade de Havre, França, 1863. Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que a imploram. Só por aqui podemos ver. Deus dá a força àqueles que são humildes e que pedem a força, através das suas orações, através do seu pensamento, pedem as forças para suportarem os obstáculos aqui da sua vida terrena. Então não estão sozinhos, têm ajuda divina. Basta pedir com sinceridade. Seu poder cobre toda a terra e por toda a parte ao lado de cada lágrima. O poder de Deus cobre toda a terra e não só todos os universos e todas as dimensões. E cobre toda a lágrima. Ninguém que sofre e que faça o apelo a Deus fica sem resposta. Ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores entender esta verdade, ao invés de protestar contra as dores, os sofrimentos morais que aqui na Terra são a vossa herança. O que significa isto? Essas dores e os sofrimentos são a nossa herança. Muitas das vezes são a colheita que nós fizemos em existências passadas. E também às vezes são o reflexo das nossas crenças limitantes por ainda nos identificarmos com o sofrimento. Nos identificamos com o sofrimento e repetimos essas lições de sofrimento em existências futuras. Tá? Então é preciso que deixarmos de nos identificar com o sofrimento que acontece na nossa vida. O sofrimento não é aquilo que nós somos. Tá? É só algo que nos aconteceu. Muito importante. Quem se identifica com o sofrimento, pega esse sofrimento para si e é como se fizesse parte de si. Entenderam? Nós não somos o sofrimento. O sofrimento pode acontecer em algum momento da nossa vida, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, mas não é a nossa própria natureza. Tomai por lema estas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. Cá está. Sem abnegação e sem devotamento, não... Como é que eu ia dizer? É como se não dessemos uma verdadeira importância e profundidade ao Evangelho e às mensagens espirituais que nós recebemos. É como se entrasse por um ouvido, fica aqui guardado, mas não interiorizamos, não vivemos essa realidade. Então é importante o devotamento e a abnegação. Porque quando há devotamento e abnegação, estamos fazendo uma tarefa ou algo, ou um ideal com verdadeiro amor, com verdadeira entrega. Isso é muito importante. Jesus sempre tinha grande devotamento e abnegação. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. Cá está. Esta é outra das coisas que a prática do Evangelho nos traz. É a tranquilidade de espírito, a leveza da consciência. Não temos culpa na nossa consciência, não há nada que nos pese. Então vivemos livres. Isso já é um prelúdio da felicidade que podemos encontrar nos reinos celestes, como afirma o Espírito de Verdade. Tá? Sem nenhuma mácula, sem nenhum peso em nossa consciência. É a leveza, é a verdadeira alegria. Eu acho que a verdadeira palavra que possa descrever isso é júbilo interior. Júbilo interior. Quem caminha a senda espiritual sente júbilo interior. Sente cada vez mais leveza, se desprendendo da matéria física. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos,
porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Aí está. Quanto mais forte for o nosso espírito, através da prática do Evangelho, as contrariedades da vida têm menos peso e vão nos atingir com menos profundidade, como se fosse uma coisa de leve. Tá? Porquê? Porque dentro de nós existe a fé, existe a esperança e existe o conhecimento de que tudo o que nos acontece aqui é apenas passageiro, é para a nossa aprendizado. E aí nos tornamos mais fortes interiormente e não nos deixamos abalar à mínima contrariedade. Para resumir, o Espírito de verdade, através da doutrina espírita, através do conhecimento dos Espíritos, veio trazer a luz que ilumina o roteiro para a verdadeira felicidade, para que nos harmonizemos com o próprio universo, com as leis divinas, e também veio para nos tranquilizar, trazer consolação e verdadeira felicidade, júbilo interior. Então é para que nós tenhamos felicidade, verdadeiramente, e para que não estejamos continuamente a reencarnar nos mundos de provas e de expiações, como o Espiritismo nos ensina, na categoria dos mundos habitados, mundos de provas e expiações, para que saiamos dessa realidade de dores e de sofrimentos, continuemos a evoluir cada vez mais próximos de Deus, da espiritualidade superior, e usufruindo e vivendo da nossa verdadeira essência. É isso. Deus não fez ninguém para ser escravo. A Mariana escreveu: que estudo maravilhoso, me trouxe muito entendimento, gratidão. E eu que agradeço por poder ser útil. Eu posso estar aqui a falar sobre as mensagens do Evangelho, mas eu também aprendo, também eu estou em aprendizado. Tá? Para mim também é muito útil estar aqui falando e refletindo sobre estas mensagens do Evangelho. E agradeço a vossa presença, sinceramente, não tenho mais perguntas. Até à próxima terça-feira, tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Gratidão. Tchau, tchau, pessoal.